virada do milênio, muitas pessoas esperavam acontecimentos catastróficos. Outras já queriam comemorar de formas extravagantes e exóticas. Vamos saber o que as pessoas esperam do novo milênio. Se continuar do jeito que está, vai ser pior, porque do jeito que está indo as coisas... Eu espero que mude tudo, seja melhor para nós todos, Brasil inteiro, mundo inteiro. Eu espero que o terceiro milênio seja um ano muito repleto de paz e alegria, que as pessoas possam conhecer a Jesus e receber realmente a paz que Deus pode oferecer para eles. Que tudo de bom tem de acontecer para nós, né? E que vamos esquecer o passado e viver o presente e pensar no futuro. Eu espero que seja melhor do que este que a gente passou, para que tenha muita violência. Eu acho que vai ser melhor. Eu acho que a gente tem que ver a vida de forma otimista, né? Vai ser melhor. Nós estamos entrando numa era agora que vai ficar 3 anos. Está fazendo que nem uma cruz no céu, né? Na astrologia, eles explicam que durante 3 anos ainda vai ter muita violência, muita coisa. Mas depois de 3 anos acaba tudo isso. O futuro vai ser muito melhor do que o presente. Futuro? Só Deus sabe. Ele irá cuidar da humanidade, que ela não se perca no rock and roll, nas drogas ou na política. Olha, espero que sim, mas Nostradamus disse que o mundo vai acabar. Vai ser muito pior, eu acho. Bom, pelo que a gente está vendo, não vai ser muito bom, principalmente para o Brasil, né? Sim, estamos reunidos neste santo lugar mais uma vez. Mais uma vez continuamos, a 4ª noite, as pedras fundamentais de um edifício espiritual que estamos construindo. As pessoas que vêm todas as noites terão um conhecimento fora de comum, um conhecimento privilegiado das profecias da Bíblia. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos pedir a presença de Deus conosco. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, pedimos a Tua presença aqui nesta noite. Tu conheces cada coração de cada ouvinte. Ajuda para que possamos receber uma mensagem que vem de Ti. Abençoe o velho pregador, para que possa não falar de si mesmo, mas sim das coisas que vêm de Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, nosso assunto, o ano 2000, o novo milênio. Muitas pessoas têm esperado este milênio com ansiedade, curiosidade, alguns com medo, outros com muita esperança. O que significa? O que vai acontecer no futuro? Eu quero fazer uma promessa para todos os ouvintes de Vila Formosa, de todo o Brasil. Eu não vou dar a minha opinião, porque minha opinião não vale. Nós vamos para a autoridade suprema, para a palavra de Deus, e assim podemos estar bem seguros. Foi em 1938 que um homem chamado Orson Welles fez um programa de rádio. Era drama, não era realidade, mas aconteceu alguma coisa aquela noite, alguma coisa curiosa. Domingo, 30 de dezembro, 1938. Ele dramatizou uma guerra. No drama disse que pequenos homens de Marte, homens verdes com antenas na cabeça e com armas terríveis, estavam invadindo nosso planeta. Aquela noite, os ouvintes do programa do rádio pensavam que não era simplesmente um programa, um drama. Eles pensavam que era a verdade.
E houve tanto terror em toda a América do Norte. Muitas pessoas até se suicidaram por causa do medo. Outros foram fugindo e se escondendo. Muitos achavam que o mundo havia terminado. O drama disse que os homens de Marte estavam invadindo a cidade de Nova York. E foi um alvoroço. Foi uma coisa terrível. Eles não conseguiram controlar o povo. No dia seguinte, os noticiários contaram do acontecimento. E nunca se esqueceram daquela noite tão terrível. Existe um certo temor em nosso mundo. Ao nosso redor, o povo está com medo. O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer em este novo milênio? Nós ouvimos, há poucos minutos, a opinião de várias pessoas na rua. Eu não vou dar a minha opinião, nós vamos para a palavra de Deus. E abrindo as Escrituras, podemos ver o que os profetas disseram. Amanhã à noite vamos entrar no livro de Apocalipse, porque já temos algum fundamento para isso. Mas agora vamos ler a palavra do profeta. Ele disse, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Sofonias 1, 14 e 15. Muitas pessoas estão assustadas e alguns não gostam de ler a Bíblia porque eles têm medo dessas coisas. Mas eu quero dizer que nós não precisamos ter medo. Para cada ameaça nas Escrituras existe uma promessa. O salmista Davi disse, nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormento ao seu redor. Nós precisamos saber o que vai acontecer. O futuro não terá nenhuma bondade para as pessoas mal informadas. Nós temos a obrigação de saber. E hoje vamos abrir as Escrituras. E as Escrituras vão nos mostrar o futuro. O profeta Daniel fez umas declarações que nos ajudam a compreender o que vai acontecer. O profeta Daniel, que escreveu o livro de Daniel, que estudamos na sexta-feira à noite, recebeu essa mensagem de Deus. Deus disse para ele, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo neste dia agora que a Bíblia falou. Muitos estão correndo de um lado para o outro. A ciência está se multiplicando. Um pouco mais de 100 anos atrás, um cientista francês fez uma declaração muito interessante. Foi 100 anos antes de descobrir os poderes nucleares que falamos outra noite. E este cientista disse, é minha convicção que daqui a 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, da química e da física, os homens saberão o que é o átomo. É minha convicção que quando isto acontecer, Deus descerá à terra com o seu grande molho de chaves nas mãos e dirá à humanidade, senhores, é tempo de fechar. Essa foi a ciência Pierre Berthelot. Ele fez esta profecia no dia 7 de abril de 1869. Nós sabemos que o homem já sabe o que é o átomo.
Será que estamos chegando ao momento que Deus chegará e disserá e falará, basta, chega? Agora, para não especular, para não falar da minha opinião, mas ir para a autoridade, nós vamos consultar a maior autoridade do universo. Quem seria? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava no Monte das Oliveiras e ali ele declarou o que aconteceria no futuro. Ele olhou através dos séculos para nosso século e ele olhou para nosso milênio e ele nos deu informação que é importantíssimo para cada ser humano. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa informação. Nós que estamos estudando a Bíblia temos o privilégio. São Mateus 24 disse: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? São Mateus 24, 3. Boa pergunta. Perguntaram a Jesus quando? Quando vai acontecer? Diga-nos quais são os sinais. E Jesus deu uma resposta, e a resposta que ele deu dos sinais parece os manchetes dos nossos jornais. As coisas que ele falou são as coisas que nós vamos ouvir nas notícias amanhã na televisão e ler nos jornais. Jesus deu uma lista de sinais importantes para nós saber o que vai acontecer. E depois desta lista, ele fez esta declaração: porém, tudo isso é o princípio das dores. Que dores? Nós sabemos que a Bíblia original não foi escrita em português, nem em inglês. Essas palavras foram palavras gregas. E olhamos a palavra em grega de dores, não disse somente dores, disse dores de parto. E imediatamente vem um quadro. O quadro de um marido. Sua esposa está para dar à luz. É a primeira vez e o marido não tem muita experiência. E ela disse que estou tendo uma contração dolorosa. Ele chama o médico e disse: será que eu devo levar minha esposa para o hospital agora? E o médico pergunta: quantas contrações? Ele disse: primeiro. Não está na hora ainda. Você pega o relógio e você vai medindo o tempo entre as contrações. E quando eles começam a ficar mais frequentes e mais severas, mais agudas, então você sabe que vem a criança, que a criança vai nascer. Jesus comparou estes sinais com dores de parto. Nós temos os sinais que vamos ler. Um sinal só não mostra que ele está vindo. Quando os sinais começam a ficar mais frequentes e mais severos, então podemos saber que estamos perto do fim. Vamos ler alguns desses sinais que Jesus deu. Lendo agora em São Mateus 24, ele disse: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Um dos sinais que ele deu é guerras. Agora, guerras não são alguma coisa que podemos chamar de novidade. Sempre houve guerras. A Bíblia diz que houve guerra no céu. Se lembra? Falamos ontem à noite. Então, uma guerra não quer dizer que estamos no fim.
Mas quando as guerras começam a aumentar em número e em frequência, isso é que é o sinal. E será que isto está acontecendo? É uma coisa curiosa. As guerras antigamente matavam soldados, hoje guerras matam mulheres, crianças, pessoas inocentes. As guerras não são o que eram antigamente, onde alguns soldados com espadas lutavam no campo de batalha. A ciência tem multiplicado, como disse Daniel. E hoje, os homens têm nas suas mãos armas horríveis, armas suficientes para destruir nosso planeta. Não há nenhum lugar em nosso mundo agora que está seguro. As guerras certamente estão aumentando em frequência. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia grandes espaços entre as guerras. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quase nunca existe um tempo que não há guerra. Hoje temos os mísseis guiados. Sabe quem inventou o míssil? Foi um jovem chamado Davi. Ele provou que com um fundo na mão, um braço forte e algumas pedrinhas, ele podia atacar um inimigo bem armado e bem protegido. E ele foi para o riacho lá em Israel. Eu tenho passado lá, no riacho, onde ele achou 5 pedras. 5 pedras. Por que 5? Era somente um gigante, não é? Eu perguntava lá em Israel, com as pessoas que estavam comigo, por que 5 pedras? E eu disse, porque ele podia errar. Não. Quem falou isso não conhece os meninos de Israel. Agora, o fundo não é um estilingue como os meninos têm agora. Eles fazem umas voltas e a pedra sai. E eu tenho visto os jovens em Israel, eles sempre acertam o alvo. Davi não estava com medo de não acertar. Ele sabia que ia acertar a primeira vez. Por que 5 pedras? Porque a Bíblia disse que Golias tinha 4 irmãos. E se os 4 irmãos viessem para o ajudar, ele estava pronto, sozinho, para enfrentar todos os 5. Porque ele estava trabalhando em nome de Deus. Mas hoje os mísseis são mais poderosos e mais perigosos. Foi na Primeira Guerra Mundial que eles começaram com grandes armas, o canhão. Tinha um chamado Big Bertha, ou Grande Bertha. Foi uma coisa naquele tempo que eles acharam maravilhoso, e era. Jogava um míssil a 30 metros de distância. Naquele tempo isso era uma coisa maravilhosa. Esta arma era tão grande. Mas na Segunda Guerra Mundial, os alemães fizeram uma arma muito maior chamada Dora. E era muito mais poderoso. O peso da bala era 7 toneladas. Eles podiam jogar agora não 30 metros, mas 39 quilômetros. Era uma arma tão grande e complicada que precisava de 4.120 homens para atirar o míssil. Mas hoje nós sabemos que isso não é nada. Hoje temos os mísseis que podem atingir qualquer parte do mundo. Temos as armas nucleares que podem destruir as nossas cidades. Estamos vivendo num tempo que ficamos com medo quando sabemos que certas nações pequenas, com governos que não têm responsabilidade, têm o poder de lançar essas armas. Não tem dúvida que as guerras estão aumentando em poder, aumentando em frequência. As dores de parto são tão apertadas que não tem nenhum espaço entre uma guerra e outra. A revista Newsweek fala na guerra nuclear e pergunta a possibilidade de reduzir o risco. Todos nós estamos em perigo. Guerras ao nosso redor. E se tirarmos as armas nucleares, isso não pararia com as guerras, porque a resposta não é desarmamento.
Se destruímos as armas, o homem ainda vai jogar com TNT ou dinamite, tiro dinamite, ele vai lidar com pistolas ou com espadas, ou se não tem espadas com paus, ou se não tem pau com punhos, ou se não tem punhos ele vai lutar com os dentes, porque o homem briga sempre. O problema não é desarmamento, o problema é o desentendimento entre os homens. Nós sabemos que as guerras estão aumentando. Jesus falou mais, se haverá fomes e terremotos em vários lugares. São Mateus 24:7. Quero perguntar, estão aumentando os terremotos? E estes outros sinais que Jesus nos deu estão ficando mais frequentes? Algumas pessoas falam que não. Até ouvi algumas pessoas entendidas dizerem que os elementos da natureza não mudaram desde os tempos antigos. Está tudo como estava. A única coisa, agora temos melhores meios de saber o que está acontecendo. Temos instrumentos melhores para saber o que está acontecendo. Mas nós vamos ver. Em 1994, eu fui passar férias no deserto de Califórnia, um lugar chamado Fountain of Youth, era a fonte da juventude, um lugar muito calmo. Quando às 4:10 de manhã estávamos em nosso trailer, nosso motorhome, a cama começou a tremer, tudo começou a sacudir. Eu disse para minha esposa, eu acho que é um terremoto. Ela disse, não, você está sonhando. Eu liguei a televisão e eu descobri que estávamos no meio do grande terremoto de Califórnia. Todas as redes das notícias começaram a dar a notícia. Dentro de 8 minutos depois do terremoto, todas as emissoras, todas as redes estavam transmitindo a notícia do grande terremoto. E lá eu fui para o centro do terremoto em Los Angeles. O presidente Clinton, em poucos minutos depois do terremoto, transmitiu uma mensagem para a nação. E nós fomos lá ver o que estava acontecendo. Eu vi o dano, eu vi os prédios destruídos. Centenas, milhares de prédios. Milhares de pessoas sem lar. Eu vi as pessoas, alguns querendo voltar para buscar alguma coisa, mas eles perderam tudo. Não podiam buscar nada. 15.000 pessoas vivendo em tendas, na cidade de tendas, porque perderam o seu lar. Em 30 segundos, muitas pessoas perderam casas, automóveis, todos os bens materiais, mas isso não foi o pior. Outros perderam seus entes queridos. Outros ainda perderam a sua própria vida. Em somente 30 segundos, uma cidade foi completamente transformada. E quanta tristeza. Havia uma senhora chamada Elizabeth Blaze. Ela morreu de susto. Ela estava com tanto medo que quando os médicos a examinaram, ela disse que ela morreu de um ataque de coração causado pelo medo. Uma senhora, B. Bateman, morreu quando a sua casa caiu em cima dela. Outras pessoas morreram. Tinha um casal, Mark Jobs e Karen Osterholt, que morreram quando a sua casa, que estava em cima de um morro, uma montanha, caiu dentro do precipício e formou o sepulcro deste casal. As estradas grandes se partiram. Felizmente aconteceu durante a noite. Um amigo meu estava andando de carro e disse que seu carro foi jogado no ar e ficou muito tempo voando até voltar. Eu fiz um programa de televisão e quando estava transmitindo no programa de televisão, a terra estava sacudindo, os prédios estavam sacudindo e meus joelhos também estavam tremendo. Um terremoto não é nada agradável. Mas dizem alguns que
bem, os terremotos não aumentaram. É simplesmente que temos melhores instrumentos. Eu vou lhe contar um pequeno segredo. Não conto para ninguém. É só entre nós. Quando vem um terremoto que mede mais do que 6 na escala Richter, você não precisa de nenhum instrumento para saber que tem um terremoto. Sabe isso? Quando as casas estão caindo ao seu redor, você não precisa consultar um instrumento para saber que tem terremoto. Eu vou agora, nos próximos minutos, somente falar em terremotos tão grandes que não precisam de um instrumento. Se o terremoto é tão pequeno que precisa de um instrumento para medir, então não vai causar nenhum dano. Mas será que o terremoto aumentaram? Uma das piores coisas do terremoto são os choques posteriores. Lá em Los Angeles, depois do terremoto, tivemos vários dias, quase uma semana, com mais de 1.500 choques. Uma menina chamada Brittany Dowdell, 3 anos de idade, estava com tanto medo. Ela era sempre uma menina alegre, mas ela ficou quieta e perguntava sempre: mamãe, será que teremos outro hoje à noite? Até as crianças estavam completamente temorizadas. Nós vamos agora fazer um pequeno estudo. Sabe que o povo fala que é bom morar em Califórnia. Eu moro no Canadá. Canadá tem um clima muito variado. Nós temos um inverno forte, temos um verão quente, temos primavera e temos outono. E algumas pessoas dizem: você deve se mudar para a Califórnia, porque lá tem uma estação só. Lá é sempre quente. Mas eu não quero me mudar para a Califórnia, porque nós sabemos pela ciência que existe uma rachadura que vai de México até Alasca. E a Terra está mexendo e todos os cientistas sabem que vem um grande terremoto que muitas das cidades na costa oeste dos Estados Unidos e Canadá podem desaparecer. E os cientistas não estão perguntando se vai acontecer ou se não vai acontecer. A pergunta não é se vai acontecer, a pergunta é quando. Eu vou dizer que eu não creio que o povo de Califórnia tem nenhum privilégio, porque eles também têm 4 estações. Eles podem não ter inverno, eles podem não ter primavera ou outono, mas eles têm 4 estações da mesma maneira. Uma das estações que tem em Califórnia, que entre os 4 são incêndios. Quantas vezes nos últimos anos os incêndios que vêm entrando nas cidades, destruindo centenas de casas. Outra estação que eles têm, além dos incêndios, são revoltas. Califórnia, Los Angeles, as revoltas entre as raças são intoleráveis e violentas. E não somente tem incêndios e revoltas, eles têm enchentes. Nunca vi enchentes como os enchentes que tem em Califórnia. E a outra estação é os terremotos, que estão acontecendo com tanta frequência. Terremotos, a Bíblia diz que iam aumentar em frequência e em força. A Bíblia diz que seria como o tempo de Noé, que o povo entrava em tanto desastre. Os incêndios de Califórnia, que queimam casa após casa após casa, e o povo tem medo. E os terremotos e tempestades e enchentes que levam as casas e os carros e tudo. Tudo isso está acontecendo com mais frequência porque a Bíblia disse que ia acontecer. E realmente, de fato, está acontecendo bem como a Bíblia nos falou. Porque a profecia da Bíblia não erra. A profecia da Bíblia está sempre certa.
E os cientistas estão achando que os elementos da Terra já estão ficando completamente fora do controle, com os El Niños e El Niñas e todas as outras coisas. Nosso mundo está em grande perigo. Vamos olhar os principais terremotos que aconteceram desde essa profecia foi feita. Nós podemos estudar e ver, e eu vou deixar cada ouvinte agora julgar se as palavras de Jesus estão se cumprindo ou não. Em nossa era, desde o tempo de Jesus, o primeiro grande terremoto aconteceu no século V, 466 para ser exato, em Roma. 4 séculos sem um terremoto enorme, no século V. Depois, em século VI, mais um terremoto aconteceu. Depois, tivemos 10 séculos com nenhum terremoto enorme, mas em século XVI, 1556, houve um terremoto em China que matou 800 mil pessoas. Um terremoto terrível. Depois, em século XVII, 1692, em Jamaica. E depois disso, em século XVIII, 3 terremotos, um em Portugal, que ficou muito famoso, e vamos falar mais nisso mais tarde. Depois, em século XIX, nos Estados Unidos, Peru, Japão, Venezuela. Agora, as dores de parto estão começando a aumentar. Antes, passava 10 séculos sem terremoto, agora 4 num século. 4 em somente 100 anos. Depois, em século XX. Estamos falando de um século agora. Em século XX, nós tivemos já mais de 361. Eu pergunto, estão aumentando? 10 séculos sem um e 361 num século só. Vamos olhar nosso século um pouco. Olhando, eu vou passar isto rápido. Porque se eu passar muito tempo olhando os grandes terremotos do século XX, nós poderíamos passar horas aqui e não temos horas. Nós podemos ver 1905, Índia. 1906, São Francisco. 1908, Itália. 1920, China. 1923, Japão. 31, Nova Zelândia. 33, Califórnia. 39, Turquia. Continuamos vendo 1950, Índia, e lá tem a força. Todos esses mais de 6 na escala Richter. 1960, Marrocos. 1960, Chile, agora 2 no ano. 1962, Irã. 64, Alasca. 72, Nicarágua. 1976, Guatemala. 1976, também China. 2 no ano. 1978, Irã. 1980, mais uma vez 2, Argélia, Itália. 85, México. 87, Equador. 88, Armênia. 89, eu vou parar aqui um momento, porque eu estava pregando no estado de Michigan, na noite deste terremoto de 1989. E interessante, aquela noite eu disse, na pregação, Califórnia está esperando um grande terremoto. E não sabia que no momento que eu estava falando isso, a terra estava tremendo em São Francisco. E fui para casa e vi a reportagem. 1990, Irã. Agora notamos uma coisa. 94, Los Angeles, Indonésia, Colômbia e Argélia. Tudo em 94, agora 4. Veja 95. Em 95, Japão, Rússia, pode continuar. Tinha 4 ou 5 em 95. 96, China, Indonésia, Peru, Nicarágua, Ilhas Salomão. Aqui já temos 5. 97, México, Paquistão, Luzão. Em 97, Santa Cruz, Afeganistão, Chile, Venezuela.
Nova Guiné, Colômbia, Grécia, Chile, tudo isso em 97. Em 97 ainda, Peru. Agora 98. Em 98, Sulawesi, Ilha de Assunção, Japão, Indonésia, Peru, México, Nicarágua, Taiwan, Ilhas Fiji, Chile, Ilhas Salomão, Taiwan, Japão, Mindanao, Peru, tudo somente em um ano. Na década de 1990 a 2000, tivemos 200 terremotos em 10 anos. Terremotos grandes, destruidores. E se eu tentasse colocar aqui todos do ano 1989 e 90, teriam tantos que não dava para passar na tela. Meus amigos, não tem dúvida nenhuma, as dores de parto estão aumentando. São mais frequentes e são mais agudos. São Mateus 24, versículo 12, disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O crime está aumentando. Eu me lembro quando eu fui criado no Canadá, nós não tivemos chave de nossa casa. Às vezes viajávamos de férias e nunca fechamos a porta. E voltávamos depois de 3 semanas de férias e nunca faltou nada. Violência, nunca houve um tempo como hoje. A violência chegou a ponto agora que antigamente em grandes cidades o povo ficava com medo às vezes de andar à noite sozinho. Hoje é perigoso andar até durante o dia. A violência está ao nosso redor. Eu fiquei assustado alguns anos atrás, visitei São Paulo. Estava com um amigo, estava no automóvel e o semáforo fechou, a luz se tornou vermelho e ele não parou. Era 2 horas de madrugada. Ele disse: não viu? A luz está fechada. Ele disse: mas não sou louco. Mas como? É loucura passar a luz fechada? Disse: não, porque os bandidos se escondem no semáforo esperando o carro parar e é perigoso parar quando se fecha a luz. A iniquidade está multiplicando, como Jesus disse. Os assassinos e os ladrões estão aumentando. E até no Canadá, que era um lugar de muita paz, que nunca tivemos medo de ladrão. Agora, hoje, as coisas são diferentes. Porque as dores de parto estão aumentando, mais frequentes, mais fortes. Há terror nas ruas das cidades de todo o mundo. Há perigo ao redor de quase todos os moradores do nosso planeta. Sim, Jesus disse que ia aumentar, está aumentando. Quando lemos os jornais, um após o outro, fala dos assassinatos, fala dos roubos, fala do terror, de terrorismo. Jesus ainda fala de mais dores de parto. Notamos o que mais ele disse. Disse: e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será que a fome aumentou no mundo? Olha, é uma coisa incrível pensar que enquanto nós estamos falando aqui, muitas pessoas estão morrendo de fome. Dizem que uma criança morre de fome cada 8 segundos no mundo. Nós temos no Brasil uma abundância de alimentação, mas em certos países o povo está morrendo de fome. Eu creio que a comida de Brasil é um lugar privilegiado. Eu acho que se come melhor no Brasil do que qualquer outro país. Mas eu tenho visitado países onde
tem somente miséria. Nós, muitas vezes, sofremos porque comemos demais. Eu sei que às vezes eu não posso dormir bem porque eu comi mais do que deveria comer. Eu como 3 vezes e depois chego em casa e abro a geladeira para comer mais uma coisa antes de dormir, não é? Alguém faz isso? Se você for para a cama hoje à noite e não pode dormir porque comeu demais, lembre-se, milhões de crianças não vão dormir, não porque comeram demais, mas porque têm fome. Não há alimento suficiente para todos. 60% do mundo está com fome hoje à noite. As dores de parto estão aumentando cada vez mais. É bem como a Bíblia disse, são estas coisas que estamos enfrentando no mundo. Nós estamos vendo os tempos do fim. Nós estamos vendo os tempos difíceis. Em muitas partes do mundo não há comida suficiente. Em pelo menos 32 países do mundo, 700 milhões de pessoas, 5 vezes a população do Brasil, estão morrendo de fome. As dores estão aumentando cada vez mais. Isso que a Bíblia falou que ia acontecer. Cada 8,5 segundos alguém morre de fome. Pode contar 1, 2, 3, conta até 8 e alguém morreu de fome. A Bíblia diz isso acontecer. Se fizéssemos uma fila com todas as pessoas que passam fome, teríamos uma fila de pessoas famintas com pratos vazios pedindo comida nas mãos, que daria 6 voltas ao redor do mundo. Tantas pessoas que têm fome hoje à noite e não está melhorando. Por isso sabemos que alguma coisa precisa acontecer. Mais uma vez, voltando para a Bíblia disse que no tempo de Noé aconteceram certas coisas que vão se repetir. Jesus disse em São Mateus 24:37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Houve grande imoralidade. O povo não respeitava a lei de Deus. Eles desobedeceram às leis de Deus. Isso está se repetindo? Essa dor de parto está aumentando e ficando mais frequente? Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que está realmente acontecendo. Quantos casamentos estão se desfazendo? Nós vamos olhar umas estatísticas agora. No ano 1870, de cada 34 casamentos, um não durava. Quer dizer, cada vez 34 pessoas ficavam diante do altar para ficar em santo matrimônio. Um dos 34 não durava o casamento. Mas no ano 1900, mudou. Agora, de cada 12 pessoas que se casaram, um casamento se desfez. É uma coisa assustadora agora, quase 10%. Mas olhamos o que aconteceu com a passagem do tempo. No ano 1930, não era um casamento em 12 que se desfazia, um casamento em 6. Vamos adiantando 1978. Agora não é um casamento em 6, é um casamento em 3 que está se desfazendo. Em 1995, um casamento em 2. Quer dizer, a metade dos casamentos não dão certo. Porque eles não suportam uns aos outros mais. Agora perguntamos, como pode ficar pior do que isso? O que acontecerá no ano 2000? Nós não sabemos. Será que chegaremos ao lugar que de cada casamento haverá um divórcio?
A Bíblia disse que as coisas mudariam, estão mudando. São João, no livro de Apocalipse, olhou para o nosso tempo. Amanhã vamos falar bastante sobre este assunto, quando falamos dos 4 cavalos de Apocalipse. Ele disse, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Uma profecia que se encontra em vários livros da Bíblia. Uma profecia que nos mostra quando devemos saber que estamos chegando perto do fim. Primeiro fala de um grande terremoto. Um grande terremoto que aconteceu exatamente no tempo que a Bíblia disse que ia acontecer, o terremoto de Lisboa, que durou mais de 6 minutos. Eu tenho visitado Lisboa muitas vezes, eu tenho visto essa cidade bonita. E tenho visto ainda as rachaduras em alguns prédios daquele terremoto. Lisboa era uma cidade naquele tempo, não como agora, uma cidade moderna, uma cidade muito linda como agora. Lisboa era uma cidade de somente 100 mil habitantes, como vemos neste maquete. A terra começou a tremer e foi um desastre. Um desastre que não só se sentiu em Lisboa, mas em muitas partes do mundo. O povo sentiu esse desastre. Milhares de quilômetros de Lisboa. Foi espalhando. Durou 6 minutos. O terremoto que eu falei de Los Angeles, só 30 segundos. O terremoto de Lisboa atingiu 6,4 milhões de quilômetros quadrados. Alcançou Europa, África, Ásia, Groenlândia e América. Eu fui para a costa leste da América e lá eu vi sinais do maremoto que foi causado pelo terremoto de Lisboa. No norte da África, uma vila de 10 mil pessoas, a vila toda desapareceu. Aqui estamos vendo o convento de São Carmo. Esse convento já existia e pode ver as rachaduras do terremoto que a Bíblia disse que ia acontecer. Era dia de Todos os Santos, as igrejas e conventos estavam repletos de pessoas. Foram poucos os que escaparam. O terror das pessoas era uma coisa indescritível. Em desespero, eles clamavam, misericórdia, misericórdia, é o fim do mundo. A Bíblia, pela profecia, mostra que isso ia acontecer bem no tempo que aconteceu. E disse, depois, o sol se tornou negro. E houve um dia escuro. Um dia escuro. Podemos olhar o dicionário da história americana. E lá fala deste dia escuro que aconteceu. O dicionário disse, de 19 de maio de 1780, poucos anos depois do terremoto de Lisboa, o sol surgiu claro e brilhante. Perto das 9 horas da manhã, as trevas gradualmente cobriram a face da terra. Pessoas religiosas pensavam que era o fim do mundo. Podemos pensar neste dia que o sol estava claro, quando de repente começou a cair uma escuridão. E os pássaros voltaram para os seus ninhos, o gado voltou, todos pensando que a noite havia chegado às 10 horas de manhã. Mas a Bíblia continua falando o que aconteceu em seguida. O profeta disse, a lua toda se tornou como sangue. Aquela noite seguinte, o povo olhava a lua, estava vermelho como sangue, bem como a Bíblia disse. E então a profecia continua. Depois que a lua todo se tornou em sangue, o povo ficou olhando e ficou cada vez mais vermelho, até que parecia sangue. E a profecia continua, dizendo o que ia acontecer. Ele disse, e as estrelas caíram pela terra.
Isso também aconteceu na ordem certa, bem como a Bíblia disse. Aconteceu bem no tempo e na ordem que a Bíblia falou. Um jornal de Nova York, depois que a lua se tornou em sangue, escreveu essas palavras e disse: parece-me que o próximo sinal deve ser a queda das estrelas. Já vimos o dia escuro e, embora que eu mesmo não tenha visto, fui informado que a lua apareceu vermelha como sangue na noite seguinte. Ele disse: parece que o próximo sinal deve ser a queda de estrelas. E o próximo sinal foi a queda das estrelas. Houve uma chuva de meteoros, uma chuva de estrelas cadentes, que era como uma tempestade de neve. E todos os americanos ficaram com medo. No Canadá, as pessoas começaram a correr para pagar as dívidas, porque eles pensavam que era o fim do mundo. Eles não queriam ser apanhados. As estrelas caindo como neve, exatamente na ordem que a Bíblia fala. Isso nos mostra que nós estamos chegando perto do fim. O terremoto de Lisboa, 1º de novembro, 1755. O dia escuro, 19 de maio, 1780. A queda das estrelas, 13 de novembro, 1833. E a Bíblia diz que o próximo sinal será a vinda de Cristo. Nós estamos aguardando este sinal. Nós estamos vivendo no pequeno espaço entre os acontecimentos de Apocalipse 6. Jesus está para vir. Todos os sinais mostram que a sua vinda está perto. As dores de parto indicam que um novo mundo está para nascer. Essa semana nós vamos falar nisso. Essa semana eu vou falar sobre o paraíso que Deus está preparando para ti e mim. Não podem perder, porque é a pregação predileta que eu tenho. Vocês vão ficar tão maravilhados quando a Bíblia mostra as coisas. Porque nós que conhecemos a Bíblia não temos medo do fim do mundo. Não temos medo da vinda de Cristo. Quando Ele vier, Ele vai acabar com a dor. Ele vai acabar com a violência. Ele vai acabar com o crime. Ele vai acabar com a morte. E Ele vai nos dar um mundo perfeito. A Bíblia nos promete coisas maravilhosas e nós podemos escolher. Nós podemos escolher aceitando Jesus em nosso coração. Escolher ser entre as pessoas alegres que aguardarão a sua vinda. Eu quero estar pronto. Você quer estar pronto? Nós vamos apresentar coisas na Bíblia que vão ajudar para que isso possa acontecer. Nós podemos estar prontos para a segunda vinda de Cristo. Como será contigo? Você já deixou Jesus entrar em seu coração? Ele já transformou a sua vida? Ele já lhe deu esta esperança, esta certeza da salvação? Ele aqui está. Ele quer perdoar todos os seus pecados. Ele quer te preparar. Ele quer te dar um lar. A Bíblia diz em São Mateus 24, 44, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele está para vir. Importante para nós ficar preparado. É quase meia-noite. Quase o tempo para ele chegar. Uma família tinha um relógio grande. Um relógio que sempre marcava a hora. Mas uma noite, alguma coisa aconteceu com o mecanismo. Variou o mecanismo. Quando chegou 12 horas, a menina que sempre contava, estava acordada ainda. Quando chegou 12 horas, o relógio bateu 13 vezes. E ela ficou muito assustada. E ela chamou a sua mãe e disse: mãe, mamãe, é mais tarde do que nunca antes. Amigos,
é mais tarde do que nunca antes. Estamos prontos? Deus está falando ao teu coração hoje. Ele quer entrada. Ele quer entrar. Ele está batendo a porta de cada coração. Qual será a sua resposta? Entrada, Jesus, em teu coração, porque não lhe apresentar. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que resposta hoje vais dar? Vezes encontro esperado ele tem, e agora que espera também. A ver se ele queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo puderes para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes encontra esperado ele tem, e agora ele espera também. A ver se ele queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Querido Pai que estás nos céus, aqui no silêncio deste salão, sentimos a tua presença. Pai, em muitos salões através do Brasil, no estado de São Paulo, Taubaté, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte, no estado de Goiás, muitas pessoas estão pensando agora. A evidência das Escrituras está bem clara. Não podemos ter dúvida nenhuma. Oh Pai, como seria triste se alguém ouvindo minha voz não estivesse pronto. Pai, fala a cada coração aqui e ajuda para que cada pessoa possa abrir o seu coração e te aceitar como Salvador e ter a bendita esperança da tua breve volta. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.